Olá, o panorama desta terça-feira, 23 de março, está começando. Vamos agora conferir os destaques do nosso Giro de Notícias. Brasil avança na pesquisa com construção de nanosatélites. Cantor Aguinaldo Timóteo segue na UTI em estado grave. Viação Rio Doce reduz horários de ônibus intermunicipais e interestaduais. E ainda na edição de hoje, Caratinga começa a vacinação contra o coronavírus de idosos acima de 75 anos. No quadro Pense Direito, vamos saber o que acontece depois de 5 anos sem pagar uma dívida. Medicamento. Presidente da Alende chama a atenção para risco de desabastecimento. Você vai acompanhar essas e outras notícias agora no Panorama. Não saia daí. Nanosatélites vêm sendo utilizados por universidades e empresas de tecnologia para o recebimento de dados espaciais. O mercado está crescendo em vários países e o Brasil é um deles. Confira. Nós estamos seguindo uma tendência mundial. Já há alguns anos que isso vem se mostrando como de um crescimento exponencial por conta dessa grande versatilidade que eles têm, desde pegando o aspecto acadêmico, o aspecto científico e outras aplicações. Nessa tendência que a gente vai, eu acredito que nos próximos anos nós teremos muito mais nanosatélites sendo lançados, produzidos e lançados no Brasil. Internado desde o último dia 17 na UTI para a Covid-19 do Hospital São Bernardo, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, o cantor Aguinaldo Timóteo continua em estado grave, segundo o comunicado assinado por sua irmã, Ruth Timóteo, e seu filho, Marcelo Timóteo. A família também afirma não reconhecer nem autorizar arrecadações financeiras e doações em forma de vaquinha online para custear as despesas do artista. Veja esse vídeo de arquivo gravado por Aguinaldo cantando uma música sobre a pandemia. Eu acabo de ter a felicidade de compor uma música maravilhosa. É uma oração cantada. Não sei como isso aconteceu, confesso que não sei. Eu fui entender talvez 15 dias depois. Mas essa música já está com um grande domínio público e tomara que todas as pessoas que nos derem a honra de assistir essa música gostem como eu estou apaixonado por ela. Deus, estamos de joelhos para vós, rogamos piedade para nós, venha nos libertar. Deus, a epidemia é uma maldição, bilhões de inocentes na prisão, à espera de um milagre seu. Deus, sabemos sua força contra o mal, vivemos um momento irreal, com medo da infecção. Deus, derrame suas bênçãos, limpa o ar, de novo a humanidade irá ganhar a paz e a liberdade de ir e vir. Espero que você também goste desta canção, que é uma prece. Aguinaldo Timóteo. A ele e aos familiares nós solidarizamos e afirmamos que estamos na torcida pela sua plena recuperação. Todo dia é dia de cuidar da água. E nesta semana em que é comemorada de forma mais efetiva essa data, a Usiminas, uma empresa do setor siderúrgico, destaca a preservação deste bem tão precioso por meio do programa Usiminas Mobiliza Todos pela Água. Entenda como funciona. A Usiminas promove a preservação desse bem tão essencial por meio do programa Usiminas Mobiliza Todos pela Água. Já são mais de 1.300 nascentes protegidas em 84 municípios do leste de Minas. Nós doamos materiais para a pavimentação de estradas rurais e, como contrapartida, as cidades recuperam nascentes e matas ciliares. Isso é cuidar do futuro. As medidas mais restritivas da onda roxa, determinadas pelo governo do estado, além de interferir diretamente no comércio e na circulação de pessoas nas ruas após as 8 da noite, também influenciaram nos horários dos ônibus interestaduais e intermunicipais da Viação Rio Doce de Caratinga. Os horários foram reduzidos em aproximadamente 50%,
Agora vamos falar de um assunto que é de interesse de todos: a campanha de imunização contra o coronavírus. Começou hoje em Caratinga a vacinação de idosos com idades acima de 75 anos. 2.160 novas doses foram recebidas pela Secretaria de Saúde do município. Acompanhe agora mais detalhes sobre o assunto. A logística de vacinação contra o coronavírus em Caratinga permanece a mesma. Os idosos com idades acima de 75 anos devem comparecer à unidade básica de saúde mais próxima de casa para receberem a dose. Já aqueles que moram fora da área de cobertura do PSF podem procurar a unidade 5, na Praça da Estação. Até na semana passada, nós estávamos imunizando os idosos acima de 78 anos. Aqueles ainda que não conseguiram se imunizar também pode procurar as nossas unidades de saúde. Para aqueles idosos que moram nos bairros cobertos pelas estratégias de saúde da família, os idosos devem procurar o seu PSF para estar se imunizando. Os idosos que moram no bairro Centro e no bairro Salatiel devem procurar a unidade 5 de saúde na Praça da Estação. Lembrando que todos os idosos que forem se imunizar devem levar os documentos de identidade, o cartão de vacina e o comprovante de residência. A imunização dos idosos dentro dessa faixa etária, que estão acamados, vai acontecer por meio de uma equipe volante. Nesses casos, é importante que o público-alvo faça contato com o posto de saúde mais próximo de casa para fazer o cadastro e aguardar a data agendada. Esses idosos devem entrar em contato com a sua estratégia de saúde da família e aqueles idosos moradores do bairro Centro e Salatiel devem entrar e ligar no telefone 3329-8121 e no telefone 98897-2007 e realizar o seu cadastro. Durante o fim dessa semana, esses idosos também estarão sendo imunizados pela equipe volante da Prefeitura de Caratinga. O secretário de Saúde de Caratinga, Eric Gonçalves, alerta para o aumento de números de casos no estado e ressalta a importância dos cuidados de prevenção e higiene para barrar a proliferação do vírus. Nesse momento, aproveitamos para alertar pelo aumento de casos da Covid-19 no nosso estado. Várias regiões já entraram em colapso hospitalar. Então, todas as medidas preventivas da Covid-19 devem ser reforçadas, como o uso de máscara, manter o distanciamento, reforçar a higiene das mãos e evitar local de aglomeração. Fique atento ao calendário de vacinação contra a Covid-19, que está funcionando por grupos etários. E se tiver dúvidas sobre o assunto, você pode entrar em contato pelos telefones 33 3329 8121 e 33 98897 2007. Se uma pessoa não pagar uma dívida por 5 anos, ela prescreve? O devedor estará livre desse compromisso? Existem consequências? Você vai saber melhor sobre esse assunto agora no quadro Pense Direito. Acompanhe. Existe uma crença no imaginário popular brasileiro de que uma dívida, se não paga durante 5 anos, ela simplesmente some e nada mais acontece. Está equivocado. Vamos entender melhor como funciona essa situação. Embora seja certo que o prazo prescricional para uma dívida comum seja de 5 anos, de modo que se você contrai um empréstimo junto ao banco e decorre esse prazo de 5 anos sem o pagamento, essa dívida passa a estar prescrita, temos algumas exceções aí e que merecem atenção. O primeiro caso é o seguinte: esses 5 anos tem que transcorrer sem que a instituição bancária efetue a cobrança judicial dessa dívida, por exemplo. Porque se a instituição, dentro desses 5 anos, entra com um processo e cobra efetivamente essa dívida, por mais que o processo dure 5, 10, 15, 20 anos que seja, não falaremos mais na prescrição de 5 anos, essa prescrição não haverá, a dívida poderá ser cobrada e continuar sendo cobrada ali por meio da justiça, tá bom? Então, para ocorrer a prescrição, esses 5 anos têm que decorrer sem que haja qualquer cobrança judicial dessa dívida. Primeiro ponto. Uma vez ocorrida essa prescrição, vamos supor então que o banco não cobrou essa dívida judicialmente durante os 5 anos, deixou prescrever. Nada impede o banco de continuar cobrando essa dívida, não pela justiça, afinal prescreveu, mas sim extrajudicialmente. Esse banco pode enviar cartas, pode fazer ligações, mandar e-mails para aquele consumidor inadimplente.
Isso não é impedido, a instituição bancária pode fazer. O que não pode é a instituição bancária manter o nome de um consumidor inadimplente no cadastro negativo de consumidores. Não pode, por uma dívida vencida prescrita, ok? Então, se a dívida venceu e prescreveu, a instituição bancária tem que retirar o nome desse consumidor do cadastro negativo. Da mesma forma, se o consumidor paga a dívida, a instituição bancária também tem que retirar, porque se não retirar, poderá ela responder por danos morais em relação a esse consumidor, com base no artigo 43, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Então, a partir do momento que o consumidor paga a dívida e esse pagamento é confirmado perante a instituição bancária, ela tem um prazo de 5 dias úteis para retirar o nome dele do cadastro negativo. Da mesma forma, a dívida prescreveu, a instituição bancária tem um prazo de 5 dias úteis para retirar o nome desse consumidor do cadastro negativo. Lembrando que se ela prescreveu, ela pode continuar sendo cobrada, mas o nome do consumidor não pode mais constar em cadastro negativo. Repito, não quer dizer que a dívida some, não. A dívida prescrita continua. O que não pode é ser cobrada judicialmente e nem o nome do consumidor permanecer ali no cadastro de inadimplentes. Mas mesmo a dívida prescrita não paga, ela pode servir para que a instituição bancária, nos seus registros internos, por exemplo, eventualmente não conceda um empréstimo para aquela pessoa que eventualmente queira. Então, aquele consumidor que já demonstrou no passado que é um mau pagador, por mais que aquela dívida tenha prescrito, o banco pode negar a ele um empréstimo no futuro. Pode, afinal, um consumidor mal pagador pode também, caso queira conceder um empréstimo, fazê-lo com taxas de juros maiores. Afinal, aquele consumidor tem um risco maior para a instituição, então ela tem que, para compensar esse risco, cobrar uma taxa de juros maior, plenamente possível também, tá bom? Então, uma dívida não paga, ainda que prescrita, pode gerar consequências, sim, para o consumidor. Ok? É importante sempre renegociar as dívidas, caso não tenha condições de pagar à vista, fazer um parcelamento ali para quitar as dívidas, porque aquilo não pode ficar eternamente, porque isso gera prejuízos significativos para o consumidor, tá bom? Então, basicamente é isso. Essa é a dinâmica que rege esse tipo de dívida civil no nosso direito brasileiro. No quadro Oportunidades, você fica por dentro das ofertas de emprego no mercado de trabalho. Veja. Atendente de telemarketing, com experiência em vendas na carteira de trabalho. Auxiliar de faturamento, com ensino superior completo ou cursando administração, ciências contábeis ou economia, experiência em setor de faturamento na carteira de trabalho e conhecimento intermediário em Excel. Auxiliar de linha de produção padaria, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo. Auxiliar de técnico de eletrônica, com experiência em manutenção de equipamentos eletrônicos. Auxiliar financeiro, com ensino superior completo, ciências contábeis, experiência em setor financeiro, mas que pode ser fora da carteira de trabalho e conhecimentos básicos de informática. Balconista, padaria, com experiência, mas que pode ser fora da carteira de trabalho e ensino médio completo. Motorista de caminhão, materiais de construção, com experiência na carteira de trabalho, CNHD e disponibilidade para serviço pesado. Pedreiro, com experiência na carteira de trabalho. Servente de pedreiro, com experiência na carteira de trabalho. Vendedor no comércio de mercadorias, com CNH-A e veículo próprio, motocicleta. A carta de encaminhamento pode ser impressa pelo aplicativo Cinefácil ou portal Emprega Brasil, ou agendando o atendimento presencial no link www.mg.gov.br/agendamento. Uma dica: não esquecer de incluir nos objetivos profissionais a vaga desejada para que apareça no seu cadastro.
Vamos conferir como fica a previsão do tempo para esta quarta-feira. Quarta-feira em Caratinga, os termômetros marcam mínima de 21 e máxima 34 graus. Em Dom Cavate, dia de sol sem nuvens. A mínima é 23 e a máxima de 37 graus. Dia de sol em Ubaporanga. A temperatura varia entre 21 e 35 graus. O medicamento Adalimumab, usado no tratamento de doenças inflamatórias intestinais, por exemplo, é mais um dos remédios para pacientes imunomediados que enfrentam o desabastecimento no SUS. Até o final do segundo semestre, o remédio pode faltar para 57 mil pessoas. Por isso, a presidente da Alende chamou a atenção das autoridades para o risco da falta desse remédio. No meu caso, que eu tenho a doença de Crohn, eu faço o uso do medicamento Humira de 15 em 15 dias e esse medicamento, esse uso é contínuo. É esse medicamento que controla a minha doença. E hoje, eu fui consultar, só para vocês terem uma ideia, hoje eu consultei e o medicamento não está disponível no SUS. Em fevereiro, o Ministério da Saúde soltou uma nota técnica informando que ele não fez a compra do medicamento para o primeiro trimestre e que só vai fazer a compra no segundo trimestre. Isso causa uma grande preocupação. São 57 mil pacientes no Brasil inteiro que usam esse medicamento e que estão correndo um risco de desabastecimento iminente. Esse medicamento é um medicamento de alto custo, ele é um medicamento caro que uma pessoa comum não tem condição de comprar, porque ele tem que ser comprado todos os meses, E a gente vê esse desabastecimento, ele causa profundo medo, insegurança, principalmente dentro de uma pandemia que estamos vivendo. Um paciente que não está com a sua doença de base, no meu caso, uma doença de Crohn controlada, esse paciente, daqui a pouco ele pode precisar também de leitos de hospital, de cirurgia, de internação e que vai colapsar ainda mais o sistema. E sem contar que com a doença controlada, em caso de contaminação com a Covid, esse paciente pode passar e ter uma forma mais branda da doença. Mas a partir do momento que a doença de base dele não está controlada e se por acaso esse paciente também se contamina e desenvolve a Covid-19, esse paciente vai desenvolver a forma grave e vai colapsar ainda mais o sistema. A gente se uniu à Biorrede, fazemos parte da Biorrede e temos um projeto que se chama Medicamento no Tempo Certo, onde a gente monitora esses medicamentos no Brasil inteiro, onde está em falta, onde não está, e a gente cobra, entre aspas, do governo, A gente pede ao governo explicações, o que está acontecendo. E esse desabastecimento é uma coisa que tem causado profundo medo, indignação e insegurança em todos nós pacientes. A gente ainda vai tentar fazer alguma ação, alguma coisa para que a gente consiga
tentar pressionar o Ministério da Saúde para que ele também possa contribuir não, fazer o que é lei, né? Esse medicamento ele está inserido dentro do protocolo do SUS. Ele é de obrigação de compra do Ministério da Saúde. Então, nós queremos que o Ministério reveja isso e que adiante essa compra, porque são muitos pacientes e a situação pode piorar ainda mais. Esse é um fato realmente preocupante, porque afeta a saúde dessas pessoas que dependem do medicamento. Esperamos que a situação seja normalizada. Estamos caminhando para o final da edição desta terça-feira. Você pode rever as reportagens de hoje e muitos outros conteúdos nas nossas redes sociais. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Amanhã estaremos de volta às 6h30 da noite. Esperamos você. Até lá!